O que eu achei da série da Netflix Adolescência? Para mim, ela não é uma série, na verdade, ela é um grito de socorro por tudo que está acontecendo na nossa frente como pai, como mãe, e ou a gente não enxerga ou a gente simplesmente finge que não enxerga. O foco não é saber se o garoto é inocente ou não, tanto é que no primeiro capítulo a verdade já aparece. A série é sobre motivações, influências, gatilhos, uma linguagem própria que essa molecada vem usando, principalmente no uso dos emojis e que a gente, pai, desconhece. É mostrar que a gente tem que estar presente em todos os momentos e principalmente identificar mudanças de comportamento, ou seja, sempre ficar de olho nas nossas crianças e principalmente nos nossos adolescentes. A série escancara a impotência dos pais de tentarem entender o caos que eles criaram e que eles não conseguem entender e resolver para ajudar uma criança, para ajudar um adolescente. A pergunta do pai final, eu poderia ter feito mais? E eu, de uma forma muito humilde, mas com o que eu vejo no consultório, sim, eu acho que ele poderia ter feito mais e eu acho que a gente pode fazer mais. Tá na hora, gente, da gente parar de terceirizar essa educação para a escola, para a igreja, para a sinagoga, para a internet, para outras instituições. Este é um cuidado que os pais têm que ter. Os pais têm que enxergar a criança, os pais têm que educar a criança, os pais têm que orientar a criança e o adolescente. A gente não pode achar que esse tipo de instituição vai educar os nossos filhos e dar os valores que a gente, pai e mãe, tem que dar para as nossas crianças. Isso só a presença de pai e mãe consegue fazer. É base, são os alicerces, é o acolhimento. Isto é obrigação do pai e da mãe. A liberdade que a gente dá hoje para uma criança e principalmente para um adolescente nada mais é do que um abandono, e um abandono disfarçado. Sabe por quê? Porque hoje a gente não tem tempo de nada, como o pai na série que não tinha tempo nem de saber que o filho no dia do assassinato não estava em casa às 10 da noite, uma criança, um adolescente de 13 anos. Outro dia eu vi uma frase muito real: o afeto virou culpa recompensada com presentes. Então os pais estão virando provedores financeiros, a gente compra as coisas, a gente dá os presentes, a gente dá os objetos, mas falta o básico, falta dar carinho, falta dar atenção, falta dar acolhimento, falta impor limites para os adolescentes. A criança tem que ter limite, o adolescente tem que ter limite. Eu quero fazer uma pausa aqui rapidinho e eu queria contar uma cena que aconteceu com meu filho hoje com 17 anos. Quando o Bruno tinha 10 anos, ele chegou para minha mulher, para Camila, e falou: mamãe, eu acho que a mãe do fulaninho não gosta dele. Aí ela ficou meio assim, falou: mas por quê, Bruno? Porque ele pode tudo, ele pode não ir na escola, ele pode ir sem agasalho, ele pode faltar nas lições, ou seja, o meu filho de 10 anos já começa a perceber ou começou a perceber que uma criança que não tinha limites, na verdade, era uma criança que os pais não acolhiam, que os pais não cuidavam. Um menino de 10 anos. Eu não acho que o foco da série em nenhum momento é culpar os pais, mas sim mostrar que a gente tem responsabilidade total nessas criações. O que a série quer é expor uma realidade que acontece na minha casa, que acontece na tua casa e que muitas vezes a gente simplesmente fala: não, é normal, não precisa se preocupar. Como, por exemplo, ele fala, um menino que entra em casa e toda hora vai para o quarto e fecha a porta. A ausência dos pais na criação e nos cuidados com os filhos hoje virou um terreno para qualquer um entrar. A gente está falando dos influencers, a gente está falando das más companhias, portanto, é um terreno que não tem dono. Então, quem chegar lá vai ser o dono. Sabe quem tinha que ser o dono desse terreno? Mãe e pai. De novo, eles abrindo chance para o pior acontecer. Mas aí fica a questão: qual é o futuro dessa geração? Qual é o futuro desses adolescentes? E a resposta passa pela gente, pelo pai e pela mãe. A resposta é: o que a gente está fazendo para melhorar esta adolescência? Ou o que a gente está deixando de fazer que pode piorar essa adolescência? Se a gente mantiver essa postura que a gente tem hoje de ser mero espectador desses adolescentes em casa, vocês vão ter em casa, na casa deles, pessoas estranhas. A gente está tendo em casa pessoas estranhas porque não é a gente que está dando os valores, não é a gente que está passando as orientações, estão virando os estranhos dentro do nosso próprio ambiente. Portanto, é hora de agir. Vai partir da gente a melhora ou a piora desta geração. Eu peço a todos, com muito carinho, assistam essa série.
Só que tenham na cabeça, ela não é legal, ela não é entretenimento, ela não é passatempo. Ela é um soco no nosso estômago, ela é um soco na nossa consciência. Já tivemos outras séries, outros filmes, acho que mais recente, 30 Reasons Why. O que a gente precisa entender é que isso é muito comum, não é normal, mas é comum. E não podemos fazer como a gente tem feito sempre com essas séries, com esses filmes. Dá este barulho, dá esse burburinho, uma semana, 10 dias, 15 dias, a gente vai mudar com os nossos filhos, a gente vai mudar com os adolescentes. Passados um mês, 2 meses, voltamos à rotina normal de simples e meros espectadores da criação e da educação dos adolescentes. Prestem atenção, é nosso papel, é nossa obrigação cuidar e zelar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Não abram mão disso. Ninguém quer ter um Jamie em casa. Pense nisso com muito carinho.